Olá, galerinha do segundo ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar a unidade 4 do livro falando sobre esporte, conteúdo do capítulo 2, esporte de marca. Hoje a gente vai encerrar a unidade 4 do livro, é a última aula, vai ser a unidade falando sobre esporte. Então a gente vai falar um pouco sobre os 3 tipos de saltos que a gente estudou nas aulas anteriores e vamos conceituar cada uma delas. Então, para recapitular o que é o salto de altura que a gente estudamos durante o conteúdo nas aulas. Então, o salto em altura é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas procuram superar uma barra horizontal que é colocada em determinada altura. Então, as modalidades também integram o programa de decáculo e heptáculo, como eu falei anteriormente. São aquelas modalidades que tem bastante velocidade e resistência física durante essas práticas. Então, o salto em altura é praticado em cima de uma barra. Então, tem um colchonete, e tem uma barra fixa horizontal, onde o atleta vai pular por cima dela. E como funciona o salto em altura? A gente sabe que os atletas, quando saltam, eles saltam sem auxílio de nada, então eles usam só a impulsão dos pés para cima com a direção da barra horizontal. Então, o comprimento dela é de 4 metros de comprimento e apoia duas traves. E o objetivo é saltar o maior sem derrubar a barra. Então, cada vez que o atleta consegue pular sem derrubar a barra vai aumentando o seu nível de altura. E quais seriam as regras simples no salto de altura? Então, cada avanço dos atletas, como eu acabei de falar, é geralmente erguida 3 a 5 centímetros por vez, mas os atletas podem fazer diferente se quiserem, para fins do desempate, é considerado vencedor aquele que tiver alcançado determinada marca com menor tentativa. Então, ganha aqueles que tiver menos tentativas e mais acertos. Então, eles, quando costumam praticar essas modalidades e consegue passar pelas barras, então é aumentada a barra 3 a 5 centímetros de altura. E essa imagem ela determina a modalidade do salto em altura. Uma observação que quando o corredor está em velocidade na pista, que vai saltar, ele tem que saltar de costa, não pode saltar de frente, tem que cair no colchão de costa, ok? E o salto em distância também foi o segundo salto que a gente estudamos. Então, o salto em comprimento ou salto em distância é uma modalidade olímpica do atletismo, onde os atletas combinam velocidade, força e agilidade para saltarem o mais longe possível. Então, a partir de um ponto pré-determinado. Outra observação, o salto em distância, ela tem um pouco de semelhança com o salto. São 3 tipos de salto, então o salto em distância é semelhante a esse tipo de salto, que é o salto triplo. Então, o salto triplo e o salto em distância têm uma semelhança pequena. Por quê? Porque eles utilizam da caixa de areia. Então, o salto em distância, o praticante corre e salta. Já no salto triplo, o praticante ele tem que correr e saltar na pista 3 vezes para concluir o salto em cima da caixa de areia. Então, o salto em distância, o praticante ele tem que ir mais longe possível, sem precisar de executar 3 tipos de pulo, ok? E como é realizado o salto em distância, que é uma prova em qual os atletas devem percorrer uma raia de pista, como acabei de falar, e depois saltar. Então, caindo os 2 pés em uma caixa de areia, e o vencedor da prova é o atleta que conseguir saltar a maior distância. Então, aquele praticante que costuma praticar esses tipos de salto em distância tem que ter uma velocidade boa. Então, por quê? Porque a velocidade é que vai dar impulsão ao salto do atleta. Então, eles têm que cair com os 2 pés no chão em uma caixa de areia, ok? E quais são as 4 fases do salto em altura? Então, o salto em distância. Então, o salto em distância tem sido uma das modalidades do atletismo mais pesquisadas nos últimos anos, de uma maneira direcionar seu estudo de modo mais eficiente. Então, esses segmentos de 4 fases são a corrida de aproximação, a impulsão
o voo e a queda. Então, a corrida de aproximação é aquela parte onde o atleta vai estar dando a sua velocidade, então vai estar correndo sobre a pista. E a impulsão é quando ele pula e ele consegue fazer o voo e depois, por último, ele consegue cair na caixa de areia, que é conhecido como a queda. Essa foto aqui fala sobre o salto em distância, muito semelhante com o salto triplo, como acabei de falar, e tem que cair com os 2 pés na caixa de areia e ganha aquele praticante que conseguir a maior distância. E o salto triplo, que é um salto, especialidade olímpica do atletismo, que requer uma combinação de velocidade e técnica de atletas, em que pratica. Então, os praticantes desse esporte são, os portugueses do Brasil, chamados de triplistas. Então, esses atletas, eles têm que dar 3 saltos para conseguir pular nessa modalidade. Então, eles só vão conseguir fazer um pulo, um salto, depois que ele conseguir fazer 3 tipos de salto até cair na caixa de areia. E por que é chamado salto triplo? Então, as fontes históricas dos jogos da Grécia Antiga mencionaram que os saltos até 15 metros de comprimento, isso fez com que os pesquisadores e historiadores concluíssem que essa distância deveria ter sido alcançada com uma série de saltos, o que levou o conceito moderno do salto triplo. Então, foi através da Grécia Antiga que os pesquisadores e os historiadores concluíssem que essa distância de 15 metros deveria ter 3 tipos de salto para concluir a prova, ok? E como se fazer o salto triplo? Então, o salto triplo é uma combinação de 3 saltos, como acabei de falar, sucessivos, que termina com a queda de uma caixa de areia. Então, a prova começa com a corrida de impulso e o salto inicia com o contato da perna de impulsão tocando no solo, de modo que segue uma pequena flexão de pernas e impulsão, que é chamada de maior tensão elástica. Então, esse é os movimentos corporais no salto triplo. E essa imagem aqui, a gente vê 3 tipos de saltos, que é o primeiro salto em contato com o solo, o segundo salto e, por último, o terceiro salto, para depois o atleta conseguir a impulsão e pular na caixa de areia e aterrissar com os 2 pés na areia, ok? Então, essa imagem representa o salto triplo. A gente vê os 3 primeiros saltos que o atleta tem que praticar e executar na prova, ok? Então, a aula de hoje foi só esses 3 tipos de movimento, esses 3 tipos de salto, salto em altura, salto em distância e salto triplo, e vou passar a última atividade do livro, que é a atividade da ficha 8, da página 149 do capítulo 2, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui, até a próxima aula.